E a partir daí, os municípios que desejarem cobrar o imposto sobre as atividades de streaming, eles deverão editar uma lei municipal e passar a cobrar. Essa cobrança ela vai de no mínimo 2% sobre o preço do serviço até 5% no máximo. Quer dizer, os municípios terão essa possibilidade de editarem seus próprios as percentuais aí de impostos a ser cobrados. Exatamente. A lei complementar ela só autoriza os municípios a tributarem essas atividades de streaming. Hoje ainda não está valendo, tá? Ah, tá. E de quanto será? Tem alguma ideia, assim, em termos de faixa? O governo pré-determinou essas faixas de aumento? Essas faixas, elas estão na legislação, então elas são mínimas de 2%, máxima de 5%. E aí vai caber... De 2% a 5%. De 2% a 5% sobre o preço do serviço. E esses serviços que a senhora falou no começo aqui, é que serão efetivamente impactados por essa medida, né? Os serviços aí de formato de vídeos... Exatamente, essa disponibilização sem sessão definitiva. Tá. Agora, o consumidor, como é que o consumidor deve agir neste momento? Quer dizer, o município vai lá, isso ainda não está vigorando, né? Esse aumento ainda não está valendo. Não, os municípios eles têm que fazer um projeto de lei que tem que passar pelas casas, e isso geralmente acontece, né? Principalmente que a gente está falando de aumento de impostos e o município está precisando de dinheiro. E aí a gente tem que ainda obedecer um princípio chamado da anterioridade, ou seja, se a lei foi editada esse ano, ela tem que passar a valer só no ano que vem, e ainda, além disso, da data da publicação para até passar a valer em vigor, a lei tem que passar mais 90 dias. Então, vamos supor, se a gente quer que comece uma lei a valer dia 1º de janeiro de 2018, o município tem que editar essa lei até setembro, porque a gente tem que contar mais 90 dias e esperar o ano virar. Entendi, ele tem que obedecer a esse calendário para poder valer de acordo com aquilo que ele está pretendendo, né? Agora, existe aqui, eu trouxe aqui uma informação do projeto de lei, a autoria do senador Romero Jucá, que propunha algumas alterações, de 2013, né? Algumas alterações na lei complementar 116/2003, sobre essa tributação, disponibilização de conteúdos de áudio, tarará, tarará. Essa foi a primeira vez que esse assunto veio à tona. Aí depois, num segundo momento, houve um questionamento com relação à lei ser constitucional ou não, porque argumenta-se que, apesar da primeira linha dos termos de uso da Netflix a definir como serviço de assinatura online, a empresa poderia não ser considerada um serviço. A senhora acha que isso pode também ser motivo aí dos consumidores entrarem com algum tipo de ação? Porque, na verdade, como a gente acabou de dizer, é uma disponibilização de um conteúdo e não de um serviço. Cabe esse tipo de questionamento? Cabe, sim. O STF já foi demandado há muito tempo para falar sobre essa questão, sobre o que seria uma prestação de serviço, porque não é só um serviço que é tributado, sim a prestação de serviço que é tributada. E o STF, quando julgou a questão da locação de bens móveis, disse o seguinte: para você caracterizar o que é uma prestação de serviço ou não, para fins de tributação de ISS, que é o nosso caso do streaming, você tem que entender se você está tratando de uma obrigação de dar ou uma obrigação de fazer. Se você estiver tratando de uma obrigação de dar, não tem ISS. Uma obrigação de fazer, sim. Então, quando você disponibiliza um conteúdo sem sessão definitiva, você não está fazendo uma obrigação de fazer. Então, vai ser questionado, sim, a constitucionalidade dessa nova cobrança do ISS, exatamente porque não se trata de uma obrigação de fazer. Entendi, quer dizer, não é a questão do serviço propriamente dita. Exatamente. Né? Até hoje, como é que é cobrada essa taxa? Quer dizer, há uma taxa hoje desse serviço de streaming, destas empresas? Ou como é que funciona esse mercado nesse aspecto? Não, hoje não tem nenhum tributo sobre a atividade do streaming. As empresas que têm essa atividade, elas são tributadas normalmente como pessoas jurídicas. Então, elas pagam os tributos normais da pessoa jurídica. Entendi. Agora, a atividade do streaming, não. O que se questiona, inclusive, também, Renato, é se o município teria essa legitimidade, né? Porque se não cabe o ISS,
ICMS também não é porque não é uma atividade, um serviço de comunicação. O que seria, né? Uhum. Então, olhando, analisando bem a Constituição, o que a gente verifica é que se quisessem tributar realmente a atividade de streaming, a forma de ser um novo tributo, não conhecido ainda, um tributo novo, a ser editado pela União Federal. Então, seria um tributo federal. Mas isso não existe, ou já existe alguma coisa nesse sentido? Não, isso não existe. Eles quiseram tributar via municípios, né? Entendi. Bom, e aí vai cair nessa questão. Agora, o consumidor, como nós falamos, o consumidor que hoje também acessa muito o conteúdo de internet, pode cair no colo dele essa conta? Absolutamente. O ISS, nesse caso, ele é considerado um tributo indireto. Então, as empresas, elas repassarão, sim, esse custo do consumidor final, que somos nós. Uhum. O que é uma conta razoável. Esse aumento agora está sendo, como nós comentamos aqui, né? Na verdade, ele nunca ocorreu, é a primeira vez que haveria essa possibilidade das empresas passarem a cobrar esse tipo de tributo. O que o consumidor deve fazer nesse caso? Ele pode, no caso de haver realmente essa cobrança de taxa a partir do início do ano que vem, como a senhora acabou de dizer, o consumidor tem alguma ferramenta que ele pode agir contra esse tipo de aumento? Olha, na verdade, assim, se essas empresas não repassarem para o consumidor, elas que têm que ingressar em juízo para questionar essa constitucionalidade, né? Uhum. Porque eles que estarão assumindo esse valor maior. Agora, se as empresas repassarem isso de forma expressa, se elas repassarem esses encargos, os consumidores sim poderão entrar em juízo para poder pedir esse dinheiro de volta, questionando essa constitucionalidade. Tá. Eu vi inclusive uma entrevista do presidente da Netflix aqui no Brasil, e ele disse, olha, a respeito aqui das taxas e tal, ele falou, não tem problema, a gente vai pagar o que o governo brasileiro determinar. Eu achei até muito tranquila a posição dele. Você acha que a coisa vai caminhando nesse sentido? Ou ele deve estar ganhando muito dinheiro aqui no Brasil e então vai falar, melhor pagar e continuar ganhando, porque normalmente tipo de uma população gigantesca como a nossa realmente deve ser uma bela de uma fatia, né, dos negócios dele. Você acredita nisso também, que no final das contas as empresas poderão apenas aceitar as imposições dos municípios? Eu acho muito difícil. Eu acho que é caso sim de questionar judicialmente. A gente já tem precedentes bons no Supremo Tribunal Federal. Mas lógico que enquanto estiver em vigor e não tiver um provimento final do STF, o negócio mesmo mais seguro é recolher esse tributo e depois ver se pode se ressarcir. Uhum. Aproveitando um pouquinho esse gancho também, Marília, o limite da banda larga. Semana passada também estava em discussão essa situação, né, e acredito que ela deu uma certa margem aí para essa discussão agora também. Quer dizer, hoje nós temos um limite estabelecido pelas empresas quando você contrata um serviço, né, de banda larga e tal, e aí o governo federal está tentando colocar ali que não haja mais esse limite. Há uma discussão no Congresso Nacional a esse respeito. E, consequentemente, é claro que o streaming também estaria incluído nesse aspecto, né? Você acha que a questão do limite, isso, eu não sei se estou te pegando até aqui meio de surpresa e tal, mas você tem, assim, algum tipo de ideia do que acontece em outros países? Como que é oferecido esse serviço? Nós teríamos realmente o direito de pedir o consumidor de não haver limite nas contratações de serviço de banda larga? Não, eu acredito que não. Acredito que não. Na verdade, eu acho que não tem razão de ser esse limite e não teria nenhum problema. A gente sabe até que nos Estados Unidos isso não existe, então... Talvez seja uma coisa realmente voltada em países aqui, terceiro mundo, coisa nesse sentido. Provavelmente. Porque não tem outra explicação, né? Porque países do primeiro mundo, eles não há limite de contratação. Quer dizer, você contrata o serviço e aquilo você pode usar com uma certa tranquilidade, né? Você não tem essa não, é só 3 GB, 4 GB, que é a linguagem para esse tipo de conteúdo. E aqui não existe. Então, acho que é o momento de se discutir a respeito disso tudo, né? Porque estão querendo taxar o serviço, mas não estão dando uma contrapartida também. Quer dizer, vamos taxar, mas olha, o serviço vai melhorar. Mas nem isso, né, Marília? Exatamente. O que a gente está vendo, inclusive, ultimamente o consumidor acaba ganhando uma decisão muito importante na justiça, daqui 2 dias surgem novos e aumento da carga, então fica muito difícil realmente. Não. Então a gente espera realmente que as coisas aconteçam no sentido, você acha que do ponto de vista
dos impactos aqui econômicos, sociais, daquilo que inclusive hoje confere ao cidadão, né, a sua liberdade de escolha até por meio do streaming, sem pagar essas taxas. Então você acha que o caminho é esse mesmo que a gente acabou de dizer, ou tem alguma outra linha de trabalho que você gostaria de também colocar? Eu acho que, na verdade, que nós, contribuintes, a gente tem que forçar cada vez mais essas empresas a buscarem os nossos direitos também, né? Porque uma coisa é você, consumidor único, indo atrás dos seus direitos e entrando com uma ação. Outra coisa são todas essas empresas que serão afetadas entrando com ação e discutindo. Porque uma coisa é pagar tributo, outra coisa é pagar tributo inconstitucional, né? Uhum. Só porque o governo está precisando arrecadar. Então, eu acho que todo mundo aqui tem que ir atrás dos seus direitos, sim. E juntando, pelo que eu entendi, o número de empresas, o número de pessoas, um número maior, processos, numa quantidade maior, isso acaba também pressionando as coisas a mudarem. Pressionando, sim, sem dúvida. Inclusive até para que a justiça consiga entender a repercussão geral dessa matéria e analisar o quanto antes essa questão. Tá certo, então, doutora Marília Faustino, do escritório Zilvete Advogados. Agradeço demais. Quiser deixar algum contato aqui para os nossos ouvintes também, para responder alguns questionamentos. Claro, eu vou deixar o meu e-mail, que é mfaustino@zilvete.com.br. Tá certo, então. Agradeço muito aqui. Obrigada. E conto com novas participações suas quando a gente tiver outros questionamentos aqui de consumidores. Obrigada. 6h53 em São Paulo, Gil Felizmino. Vamos nas últimas notícias aqui. Falar notícia de Brasil, olha só, a mãe de Elisa Samúdio volta a recorrer ao Supremo para a soltura do goleiro, na questão da soltura do goleiro Bruno. Sônia de Fátima de Moura, mãe de Elisa Samúdio, recorreu novamente à justiça contra a soltura do goleiro. No recurso, ela pede que o ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal reconsidere a decisão que manteve Bruno em liberdade. Por meio da advogada Maria Lúcia Borges, é solicitado também que o recurso seja apreciado pelo colegiado de ministros. Em 10 de março último, Marco Aurélio Mello rejeitou o primeiro recurso apresentado à mãe de Elisa, no qual ela pedia a revogação da liminar, uma decisão provisória que ordenou a soltura do goleiro Bruno Fernandes. Sônia de Moura apresentou o recurso na condição de assistente da acusação que atua ao lado do Ministério Público no processo contra o goleiro. Condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte da modelo, Bruno foi libertado em 24 de fevereiro deste ano, após obter um habeas corpus de Marco Aurélio. A decisão monocrática do magistrado ainda será analisada por uma das turmas do Supremo, que contém 5 ministros. Antes, no entanto, a Procuradoria-Geral da República ainda vai se manifestar sobre o caso. Olha, que ele cumpra devidamente, antes de qualquer coisa, né? Bom, momento político, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, afirmou hoje que pretende se aposentar da presidência da Corte. A ministra afirmou que quer voltar a dar aula na PUC de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Carmen Lúcia é professora licenciada da instituição, lotada na Faculdade Mineira de Direito. Ela disse: estou há menos de uns 6 meses, mais ou menos, que ela está no cargo, né? Já deve estar de saco cheio desse negócio de ser presidente do Supremo. Porque não tem outra explicação, né? Acabou de entrar no cargo, um cargo dos mais almejados, podemos dizer assim, na área da justiça, na área do direito, e ela está lá e diz: olha, não quero mais saber disso não. É muita encheção. Bom, não, ela não falou isso, quem está falando sou eu, a encheção é por minha conta. Olha aqui, notícia de São Paulo: o governo suspende carne na merenda das escolas após a operação Carne Fraca. A Secretaria de Educação suspendeu temporariamente, a partir de hoje, o consumo de carne na merenda oferecida pelas 5.000 escolas da rede estadual paulista aos alunos. A medida foi adotada segundo a pasta por segurança, após a operação Carne Fraca apontar na última sexta-feira fraude na liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos no país. Por meio de uma circular emitida pelo diretor do Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno, Roberto Liberato, a direção das escolas foi orientada a suspender uma lista de 8 alimentos entre congelados e estocáveis do cardápio da merenda. São elas as carnes bovinas, salsicha e peito de frango. A origem dos produtos comprados pelo governo para a merenda não foi informada. Só falta ter comprado na JBS lá também, né? Aí eu vou dizer uma coisa, aí a coisa tá feia. Bom, mas suspendeu, vamos aguardar. A Polícia Militar concluíram que a ação de 6 policiais que mataram um menino de 10 anos foi legítima. O caso ocorreu em 2 de junho do ano passado no Morumbi, área nobre aqui
O menino de 10 anos morreu em uma suposta troca de tiros com a PM durante perseguição a um carro furtado. Segundo as investigações, ele e um colega de 11 anos pularam o muro de um condomínio, foram à garagem e levaram um Daihatsu preto 1998. O tiro que atingiu a cabeça do menino e o matou saiu da arma de um PM que estava numa moto. Todos os 6 agentes da PM envolvidos no caso alegaram ter revidado os tiros dados pelo garoto. O outro menor, que estava no banco do carona, foi apreendido. O advogado dos 6 PMs, Marcos Manteiga, confirmou as conclusões da Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Militar, dizendo que eles agiram em legítima defesa. Mas haverá uma sequência dessa análise, dessa investigação. Tá certo? E a gente vai continuar acompanhando. Bom, são 6h58 em São Paulo. Vamos falar de economia. O setor de carnes na BMF Bovespa já perdeu quase 8 bilhões de reais em valor de mercado desde o lançamento da Operação Carne Fraca da Polícia Federal na sexta-feira, com a JBS sendo responsável por mais da metade deste total. Na sexta, a Polícia Federal lançou a operação para desarticular a organização criminosa que envolveu fiscais agropecuários federais e cerca de 40 pessoas. Dá uma olhadinha agora aqui na Ibovespa, já que caiu 8 bilhões, né, até que fechou em alta hoje, de 1,05 ontem, em plena Vila Belmiro Santos. No Paulista tá complicado, viu? O São Paulo empatou no sábado com o Ituano em casa 1-1 e o Corinthians perdeu para a Ferroviária 1-0 em Araraquara. Vambora! Radar Paulista, uma realização. O Jornal Radar contou com os apoios de Reserva Cultural, Mais Espaço e Lazer, a Telecomunicação, na Técnico Benê. Mesa de som, Juca, produção e direção, Renato Albuquerque, que fica agora do Brasil. Depois Paixão Lusa com o Quintal. E até amanhã, se Deus quiser. Segunda-feira, 20 de março de 2000.